Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live na companhia de todos. E hoje nós vamos trazer vários assuntos importantes. Vamos trazer a atualização do Benjamin Fonfort, que vai mostrar qual será o plano último, a última estratégia, a última grande cartada para derrotar os globalistas de forma definitiva e livrar o planeta Terra. Seria o golpe final para fechar o caixão. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Vamos falar também sobre a iniciativa de audiências que está sendo alavancada pelo Larry McGarry, da Austrália. No México, também, iniciativas semelhantes. A da Austrália é mais interessante ainda, é mais promissora do que do México, porque envolve o Five Eyes. Tá ok, meus amigos? É exatamente isso. Eles têm realmente bala na agulha para revelar a verdade sobre as tecnologias não humanas, ou seja, extraterrestres. Vamos também falar sobre a questão do Loirão, o Loirão que infelizmente acabou sendo detido, pagou fiança, já está liberto, só que, no entanto, foi uma situação bastante triste, vamos colocar assim. Mas, no entanto, nós temos que ver que tudo existe um lado positivo, e isto cria um precedente para que, a gente sabe que já está acontecendo investigações com relação ao Ruther, o filhinho do Bidê, sobre dinheiro ilícito vindo de origem estrangeira, cerca de 20 milhões, isso. E o Congresso já está cogitando a hipótese de formalizar o impeachment do Bidê. Compreenderam, meus amigos? Porque para o Partido Republicano, pelo menos grande parte do Partido Republicano, que é um gigante nos Estados Unidos, isto foi uma afronta direta ao Partido Republicano, e eles vão revidar. Ok? Muito bem. É isto que está acontecendo. Também sobre o ultimato final. Então, a questão do BRICS e do globalismo, meus amigos, eles vão enfrentar agora a última grande batalha, a batalha final. Será aquela batalha decisiva que vai determinar o vencedor de forma definitiva. E esta batalha final ocorre já no final deste ano, entre novembro e dezembro deste ano. E tanto o lado trevoso quanto o lado da resistência das nações soberanas estão dando o seu ultimato final. Isso já é evidente. A gente sabia que esse momento iria chegar e, pelo visto, ele já chegou. Então, um dos líderes, da OTAN, representantes, melhor dizendo, da OTAN, pressionou o presidente brasileiro para que ele tenha um posicionamento. Ele esteve também em Joanesburgo, na África do Sul, parece que estava sacramentando a sua união com o BRICS, mas tem certas posturas que são tanto assim difíceis, às vezes aponta para um lado, às vezes aponta para o outro, dois pés em duas canoas, um tanto contraditório, mas é assim, meus amigos, eles tentam arrastar, levar as coisas no banho-maria, mas chega num momento que você tem que se decidir, e parece que o momento chegou. Então nós já estamos num estágio, nessa batalha de quinta geração, que não tem mais como ficar neutro, não tem mais como acenar para os dois lados, você precisa se posicionar. E foi, de certa forma, uma afronta, uma ameaça à soberania brasileira. Tudo isso nós iremos comentar ainda nesta noite de sábado. Vamos iniciar com as notícias desta semana sobre exopolítica, geopolítica também. Então a gente faz essa abordagem, a gente fala um pouquinho sobre geopolítica e complementa com a exopolítica. Ok, meus amigos? Muito bem, então vamos decolar a nossa espaçonave. Hoje eu tomei bastante friagem porque o tempo mudou de forma absurda, súbita, e me pegou desprevenido. Espero que a minha voz não me deixe na mão. Mas muito bem, de qualquer forma eu tô com a minha aguinha aqui, a gente, com força de vontade, vibração positiva, a gente chega até o final. Tem muita coisa, É pena que a gente não consegue exibir tudo, porque são muitas notícias, é muita coisa para ser apresentada. Eu vou começar com essa notícia aqui sobre os orbes, tá, meus amigos? Como o Kirkpatrick, que infelizmente ele tenta trazer essa divulgação de forma fragmentada, de forma suave, parcial, infelizmente, ele parece que está alinhado ao sistema, aliás, tudo indica que sim, mas mesmo assim, ele admitiu, o Kirkpatrick da Aro, ele admitiu que as sondas são vistas todos os dias em todas as partes do mundo, todos os dias, em vários locais diferentes. E agora elas estão aparecendo como um enxame. Muitas. Aqui, OVNI em forma de esfera metálica prateada, capturado em vídeo no Reino Unido. Um OVNI em forma de esfera. Aliás, todas as semanas, meus amigos, tem notícias de sondas metálicas em alguma parte do mundo.
né? Isso já virou rotina, já faz parte da rotina. Pode ter certeza que semana que vem também terá notícias nesse sentido. Ou seja, o que essas sondas estão aparecendo? Elas estão aparecendo porque elas estão monitorando o mundo inteiro, identificando as pessoas escolhidas, que têm o DNA certo, para ativar também arcas e salas de registro, determinando também e conversando telepaticamente com várias pessoas para que elas possam se agrupar e conhecer e se integrar à sua equipe de alma, né, como já havia apresentado para vocês em lives passadas. Então tem muitas pessoas que vieram para cá com uma equipe estelar, e elas precisam se encontrar. Assim como aconteceu com o JP, a Helena Danã, o Jean Charles Moyan, que eu entrevistei. Acho que acredito que na próxima semana vai ser exibido aqui uma entrevista realmente excepcional, com uma surpresinha para vocês, que vocês vão gostar bastante. Lembrando que o Jean Charles Moyan também é cineasta, fez parte do programa de 20 anos, do Serviço Secreto Espacial francês. É uma história extraordinária, além de ter habilidades psíquicas incríveis, como o teletransporte, inclusive com respaldo científico do Dan Winter, o próprio Dr. Dan Winter conseguiu comprovar essas evidências. Então é realmente algo espetacular. Muito bem. Esse objeto não identificado foi capturado em vídeo, sem exibir som, sem meios visíveis e sistemas de propulsão, que são emitidos pelas arcas, tá, meus amigos? Eles saem das arcas, recolhem informações, fazem uma coleta de dados e trazem esses dados para as arcas. Isso acontece todos os dias. A forma esférica e exterior metálico do OVNI sugere engenharia avançada, enquanto a ausência de qualquer sistema de propulsão discernível contribui para sua natureza enigmática. À medida que as investigações prosseguem, tanto os cientistas como os entusiastas estão no aguardo de mais provas e análises para desvendar os mistérios que rodeiam este avistamento extraordinário. Muito bem. Agora não para por aí, meus amigos. Elas eram vistas de uma ali, outra lá, agora estão aparecendo aos montes. Um enxame de sondas, é isso mesmo que você está ouvindo. Enxame sem precedentes de orbes é registrado sobre Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Enxame de luzes ainda não tem explicação. Claro que sabe que é das arcas, né? Segundo o JP, a Helena Danã. Durante o avistamento, os supostos UFOs demonstraram uma incrível capacidade de navegar autonomamente sem causar qualquer colisões. Isso exclui a possibilidade desses orbes serem balões. Essa hipótese já foi descartada, totalmente excluída. Balões que normalmente se moveriam desajeitadamente e flutuariam em uma única direção, à mercê do vento, que não é o caso aqui. Em vez disso, os orbes mantêm a sua própria trajetória, aparentemente coordenada, mas sem qualquer padrão aparente. O grande número desses objetos criou um espetáculo, um verdadeiro espetáculo no céu, verdadeiramente de tirar o fôlego, mas gerando ainda mais dúvidas. Dúvidas para as pessoas que não acompanham o JP, a Helena Danã e o Dr. Michael Sala e o canal Denis Viana, Mundo Secreto. Mas nós temos a resposta. Olha só isso aqui, meus amigos. Tudo isso aqui não é estrela não, tá? São todas sondas. Um enxame de sondas, olha que maravilhoso. É como o JP havia dito. Todas as pessoas vão, mais cedo ou mais tarde, se deparar com estas sondas. E essas sondas vão chegar cada vez mais perto da população. Vão interagir com a população, se necessário. Tá? Se necessário, elas vão cumprir também esta missão. Embora o avistamento permaneça sem solução, já surgiram teorias que tentam explicar uma impressionante exibição. Alguns especulam que esses orbes poderiam ser sondas. Não diga. Não diga. Claro. Poderiam ser sondas. Puxa vida, ninguém pensou nessa hipótese. Alienígena, visitando o nosso planeta por curiosidade científica ou para fins desconhecidos. Na verdade, essas sondas são emitidas pelas arcas, que são sim de origem alienígena, mas estão aqui há milhares e milhares de anos. Muitos milhares, centenas de milhares de anos atrás, que foram colocados aqui pelos semeadores e algumas também de origem Anunnaki. Muito bem, vamos para o próximo. Repletas de tecnologias, obviamente. Aqui. Sputnik Brasil. Vamos falar um pouquinho agora, mudar um pouco o contexto, falar um pouquinho, virar a página e falar um pouquinho sobre geopolítica internacional. Rover indiano pousa na Lua e está pronto para explorar e fazer experimentos. Os sistemas funcionam. E os sistemas funcionam bem. Interessante. Interessante também que assim que o Narendra Modi assinou os acordos Artemis, lá nos Estados Unidos, acho que foi comentado, inclusive, no canal, ele conseguiu ir para a Lua. Interessante. E o Putin já não teve sucesso, sabendo que a Rússia está muito mais adiantada na questão espacial, pelo menos teoricamente. Aliás, a Rússia, não só teoricamente, mas a Rússia tem serviço secreto espacial. A Rússia domina naves antigravidade. E mesmo assim, não pôde fazer um pouso oficial. Será que tem a ver com os acordos Artemis? Muito provavelmente. Então, os indianos tiveram esta autorização. Olha só, essa hipótese foi cogitada pelo Dr. Michael Sala e para mim faz muito sentido, sim. Tá ok, meus amigos? Muito bem.
Isso não quer dizer que a Rússia não trabalha com os pleiadianos. Por favor, tá, meus amigos? As pessoas, às vezes, querem enxergar as coisas pequenas. Não conseguem ver as variáveis. Isso significa que a Federação Galáctica de Mundos está simplesmente demonstrando que os serviços secretos espaciais, todos os serviços espaciais precisam trabalhar juntos. Só isso, tá, meus amigos? Por favor, porque eu tenho certeza que alguém vai procurar pelo em ovo aqui. Tá? Muito bem. O módulo lunar inexplorado, Polo Sul da Lua, no dia de ontem, dia 23, bem recente, tá, meus amigos? 3 dias atrás, tornando a Índia o primeiro país a alcançar esse feito. Aterrissagem suave e clássica. Um módulo de pouso após uma tentativa fracassada em 2019, de acordo com as Reuters, gerou uma onda de aceleração no país pelo feito científico histórico da Índia. Maravilhoso. Coincide poucos meses, acho que um mês atrás, a Índia assinou os acordos Artemis e já conseguiu pousar uma nave com sucesso no Polo Sul da Índia. Para mim, isso não é coincidência. Vamos para o próximo. De acordo com a lista divulgada, 55 países africanos, 55, meus amigos, praticamente a grande maioria dos países africanos, participaram da cúpula do BRICS, 18 dos quais foram representados na cúpula por seus presidentes, 6 por primeiros ministros e 7 por ministros das relações exteriores. Aliás, a África é uma questão estratégica, porque a África, ela servia há pouco tempo atrás como uma forma de proteção, no caso, de salvo-conduto, no caso, de proteção para a Europa. Isso, e agora não é mais. Interessante. Fantástico. Fantástico. Aqui. General Flynn, olha só, meus amigos. E a África está sendo resgatada. Então, a África já não quer mais participar, não quer ser mais marionete do neocolonialismo, no caso. Tá ok, meus amigos? Então, isso é muito importante. Vamos para o próximo aqui. Os países africanos prezando por sua liberdade. Aqui o General Flynn. General Flynn, que a gente sabe que faz parte dos chapéus brancos norte-americanos. Quero que todos prestem muita atenção à cimeira do BRICS em curso na África do Sul. Isso é um post que ele fez, tá, meus amigos? Um post. Há uma aliança global a formar-se contra os Estados Unidos da América por causa do presidente absolutamente fraco, ou seja, está se referindo ao Biden, totalmente patético, fraco. Patético e mais corrupto alguma vez tivemos na história dos Estados Unidos. O que ele está dizendo é o seguinte: os Estados Unidos está perdendo a sua hegemonia, está perdendo seu prestígio internacional por culpa de quem? Por culpa do Biden. E o BRICS está se fortalecendo. Isso aqui é um discurso que funciona muito bem para o público norte-americano. Então, o General Flynn está fazendo o quê? Política. Isso chama-se política estratégica. Uma narrativa que chega, que todas as pessoas compreendem. Pessoas cultas, pessoas não cultas, consegue realmente chegar em todas as pessoas. Pessoas bem informadas, pessoas não tão bem informadas assim, tanto para os despertos quanto para os não despertos. Então, quando você é uma pessoa pública, você tem que saber se dirigir para todos os públicos. E é isso que o General Flynn está fazendo. Tá ok, meus amigos? É exatamente isso. Então, essa zona de retaguarda, que era da Europa, ou seja, a África, servia como uma zona de retaguarda para os europeus, agora está sendo tomada pelo BRICS. Tá, meus amigos? Fantástico. Onde os países africanos serão nações soberanas de verdade. Vamos aqui para o próximo. O primeiro reforço à equipe do BRICS, com crescimento do grupo para 11 membros, 5 para 11, agora formou um time, um time de futebol. Fez essa alusão aqui, foi com essa comparação. Foi comentado com otimismo moderado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Ryabkov. Tá aqui o Sergei Ryabkov. Aqui palavras dele. Devemos verificar com esse time de futebol, porque são 11, então fez essa comparação, esse time de futebol desempenhará no campo. Até que ponto é coeso? Ou seja, tem que ter um pensamento único, é alinhado. Talvez seja preciso um tempo para polimento e troca de experiências. Então, o Ryabkov está dizendo o seguinte: olha, é muito bom que o BRICS esteja se expandindo, mas ao mesmo tempo, o mais importante é que seja um grupo coeso, totalmente alinhado na causa antiglobalista. Não queremos pessoas acenando para os dois lados, com o pé em cada canoa. Mesmo porque já estamos chegando no momento culminante dessa batalha, na batalha final. E não existe mais tempo, não existe mais ambiente para ficar em cima do muro. Esse tempo já passou. Não tem mais como ficar indeciso. Agora é momento de assumir uma posição, e uma posição definitiva. Aqui, meus amigos, olha que interessante. Isso aqui é uma notícia oficial, tá? Muito bem, portal Nordeste 9, parece, tá? Muito bem, nordestino, inclusive. Presidente do comitê da OTAN quer o Nordeste independente do Brasil.
Então, o presidente do Comitê Europeu da OTAN, Organização Tratado Atlântico Norte, causou polêmica ao defender a independência do Nordeste do restante do Brasil, ou seja, ele quer fatiar o Brasil, porque ele vê o Brasil como uma ameaça ao OTAN, aos globalistas. Por quê? Porque o Brasil está acenando para o BRICS, ok? O próprio presidente local falou muito a respeito, defendeu, né, pelo menos nessa ocasião, defendeu o mundo multipolar. E os europeus, os globalistas, os metacapitalistas estão muito preocupados e estão pressionando. Isso é uma pressão muito forte. Aliás, isso é um atentado contra a soberania nacional e nós esperamos uma resposta à altura do Itamaraty, né, porque isso não pode ficar barato. Né? No mínimo, o Itamaraty tem que dar uma resposta à altura e garantir a nossa soberania nacional. É pelo menos isso que nós esperamos. Né? É pelo menos isso. Tá ok? Muito bem. Então aqui, ele quer dividir, né, segundo ele, fatiar o Brasil em 4 países independentes. E uma série de postagens nas redes sociais. O Gunther Hellinger sugere o separatismo como forma de país da Aliança Militar Ocidental desmantelar as nações hostis ao mundo livre, segundo ele. Mundo livre, mundo globalista. Vamos colocar a legenda aqui. Entre elas, o Brasil. Então foi dado o ultimato. Os globalistas estão dando um ultimato aqui para o governo brasileiro. Então, vocês estão com a gente ou vocês estão com eles? Não tem mais como ficar neutro. Não tem mais como ficar em cima do muro. É como eu havia dito, esse momento iria chegar e, pelo visto, ele já chegou. Então não há mais tempo. Não há mais tempo de querer negociar com a Usantia, né, lá em Portugal, né, para treinar pilotos para a Usantia e, ao mesmo tempo, falar que é a favor do mundo multipolar. Então, tem que ter posicionamento. Não tem mais como ficar neutro. É impossível. Eu até mesmo, no ano passado, eu comentei que esse momento iria chegar. E ele já chegou, meus amigos. Até mesmo se o capitão fosse, hoje, o presidente, ele teria que ficar alinhado com o Putin. Não tem outra alternativa, não existe outra opção. Eu sempre quero pensar de forma positiva, esperando que a gente tem que ter, né, tem que dar um voto de confiança, pelo menos esperar o melhor, que tome a decisão mais sábia. Ele já postou um mapa hipotético de um Brasil dividido em 4 partes. Ou seja, isso aqui é um atentado, isso é um absurdo, um atentado contra a soberania do nosso país. Sendo uma delas o Nordeste totalmente independente do Brasil. Mas o Nordeste, justo o Nordeste, aonde supostamente o Lulu teve mais votos. Quer dizer, isso não faz sentido nenhum, isso não tem nexo nenhum. Com o sugestivo nome de Recife, ainda está dando os nomes ainda. Segundo ele, essa seria uma forma de isolar o BRICS. Aliás, meus amigos, é interessante que eles gostam de usar as mesmas metodologias, porque um funcionário da OTAN, há pouco tempo atrás, ele confessou que o objetivo da operação, do dinheirinho que é mandado para a Usantia, para financiar a Usantia, e o objetivo final era fatiar a Rússia em vários países, desmantelar a Rússia. E eles estão usando a mesma estratégia. Então, eles estão vendo o Brasil como potencial pária internacional e estão aqui propondo a mesma estratégia que eles tinham com relação à Rússia. Por isso que a Rússia contra-atacou, porque ele sabia do plano desses trevosos. Compreenderam, meus amigos? O objetivo é destruir o Putin. É acabar com a soberania nacional para que a proposta desses trevosos possa ser alcançada de um mundo tecnocrata. O Fininger postou um mapa hipotético de um Brasil dividido em 4, sendo um delas Nordeste totalmente dependente do Brasil, e com o sugestivo nome Recife, isso eu já li. Segundo ele, essa seria uma forma de isolar os BRICS, um bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que busca uma maior cooperação econômica, política e cultural entre as nações emergentes. Para ele, isso está errado. Quem tem que ditar as cartas no mundo são o quê? É a Europa e os Estados Unidos, entre aspas. Porque, na verdade, quem tem que ditar a carta, segundo esse senhor, são os metacapitalistas. Vamos para o próximo. E aqui, ele vai mais longe ainda. Está aqui a fotinho do sujeito, do miliante, está aqui. Na concepção do austríaco, os BRICS seriam uma espécie de ONU paralela. E, de certa forma, você tem razão. Pelo menos nesse ponto, eu tenho que concordar com você, meu filho. É verdade. O próprio Putin disse que o BRICS agora tem um caráter militar, político e econômico e vai estabelecer a sua própria versão da ONU de uma forma mais justa, para as nações, exatamente, que corresponda ao desejo das nações, que possa suprir a necessidade, a verdadeira necessidade das nações, de forma igualitária, obviamente, e também novas instituições que iriam substituir o FMI e o Banco Mundial.
articulado para dar apoio ao Putin, segundo ele, o presidente da Rússia. Ele acusou o Brasil de ser um satélite de Putin e de ameaçar a segurança e a liberdade do mundo. Ele também criticou o presidente atual, que participou da cúpula do BRICS na Índia na semana passada e defendeu um mundo multipolar. Meus amigos, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Com certeza, o governo brasileiro recebeu ultimato por parte do BRICS. Vocês estão com a gente ou não? Se decida. E o outro lado está fazendo a mesma coisa. Espero que a decisão mais sábia seja tomada. Eu quero pensar positivamente. Eu quero muito mesmo, de verdade. Estou sendo aqui sincero com vocês. Que tome a decisão sábia. Agora não tem mais tempo de ficar neutro. Agora é hora de se posicionar. Ok, meus amigos? Muita energia positiva, vibração, para que se tome a decisão mais sábia. Porque às vezes a pessoa não quer, mas às vezes nos bastidores existem forças ocultas que acabam fazendo certas pessoas, mesmo que sendo trevosas, acabam no final fazendo a coisa certa. E é isso que importa no final. Tá ok, meus amigos? Então vamos pensar positivamente, sim. A esperança, nesse sentido. Muito bem. Aqui. Eu queria ser, como se fala, né? Eu queria ser um mosquitinho para estar nessas reuniões, né? Para saber o que foi falado, o que foi tratado, o que foi fechado. O que a gente sabe é que o governo brasileiro está recebendo um ultimato tanto da parte do mundo unipolar, né, dos globalistas, dos metacapitalistas, assim como do mundo multipolar representado pela Rússia e pela China. Agora, qual a decisão? Eu não sei. Talvez o posicionamento do Itamaraty com relação às palavras aqui desse senhor, né, possam dar esta resposta, né, para todos nós. Vamos aguardar. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Gratidão. Continuando aqui. Ministra alemã diz estar decepcionada com o efeito das sanções antirrussas. É mesmo? Aí você ficou com essa cara de pastel. Não deu certo, né? Faliu, infelizmente, né? A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, a Annalena Baerbock, declarou estar decepcionada com pouco efeito das sanções contra a Rússia, em entrevista ao jornalista Stefan Lamb. Abre aspas. Na verdade, as sanções econômicas deveriam ter consequências econômicas, e não foi este o caso. O tiro saiu pela culatra, literalmente. Mas foi o contrário, infelizmente, declarou aqui a Baerbock, aqui alemã. Né? Ela explicou a falha, com cara de pastel, inclusive. Né? Ela explicou a falha dos seus cálculos com o argumento de que, abre aspas, a lógica das democracias não funciona nas autocracias, sugerindo que as medidas ocidentais há anos usadas contra vários países em desenvolvimento, acusados de autoritarismo, só funciona contra democracias. É interessante. Então, a Alemanha aqui confessou, reconheceu que as sanções simplesmente não funcionaram. Pelo contrário, fortaleceram ainda mais a Rússia, o BRICS que está se expandindo e a economia, em contrapartida, a economia europeia está totalmente em frangalhos. É impressionante, né, minha querida? Aí você tem que ficar com essa cara, né? Porque realmente a realidade bate a porta, infelizmente. Né? Não tem como não tem como alegar outra coisa. Muito bem. Aqui informação de exopolítica para vocês, meus amigos. O deputado, o Tim Bucker, sempre ele, lança a convenção sobre OVNIs. Muito bem. Como eu havia dito para vocês, as audiências do Congresso, aquela audiência, foi apenas o primeiro capítulo, tá, meus amigos? Nós teremos muitos capítulos ainda dessa história até o final deste ano, com muitos episódios emocionantes. Durante a audiência, em 26 de julho de 2023, no Comitê de Supervisão Responsabilidade da Câmara, o veterano da Força Aérea e ex-oficial de inteligência, o David Grush, né, oficial sênior que serviu no Afeganistão, denunciante, diz que não poderia fornecer detalhes específicos sobre programas de recuperação de acidente de OVNIs ou programas de engenharia reversa de OVNIs, porque esses detalhes são confidenciais. Aliás, quem acompanha o canal sabe muito bem que o David Grush, ele assinou um documento de não divulgação, e aí ele ficou numa saia justa, ele ficou num dilema muito grande, porque ao mesmo tempo que ele estava depondo no Congresso, ele tinha assinado um acordo de não divulgação, ou seja, se ele desse nomes, se ele desse como são esses equipamentos, detalhes a respeito disso, ele sairia dali algemado. Então, uma situação bastante delicada. No entanto, ele testemunhou que forneceu os detalhes ao gabinete, presta atenção nisso, do inspetor-geral da Comunidade de Inteligência. Olha, esses detalhes estão na mão aí do inspetor-geral da Comunidade de Inteligência, vão atrás dele. O deputado Bucker e seus colegas solicitaram informações ao inspetor-geral da Comunidade de Inteligência. Foi exatamente isso que eles fizeram na sequência, sobre quais pessoas e instalações estão envolvidas, quero nomes e locais, com programas de recuperação de acidentes de discos voadores, ou APS, como queira, OVNIs, e programas de engenharia reversa, alienígena. Muito bem.
Abre aspas. Considerando que o depoimento do Sr. Crash foi prestado sob juramento, solicitamos respostas às seguintes questões. Olha só, meus amigos, já mandaram a cartinha, já recebeu aqui a cartinha, o inspetor-geral da comunidade de inteligência. Primeiro, quais membros da comunidade de inteligência, cargos, instalações, bases militares ou outros atores estão envolvidos com programas de recuperação de acidentes de OVNIs, direta ou indiretamente? Ou seja, sem rodeios, direto ao ponto, eu gosto disso. 2. Quais membros da comunidade de inteligência, cargos, instalações, bases militares e outros atores estão envolvidos com programas de engenharia reversa de OVNIs, direta ou indiretamente? Escreveu em carta. E a carta está aqui. Maravilhoso. Por favor, abre aspas, olha só, por favor, responda essas perguntas. Eu adorei isso aqui. Responda essas perguntas até o dia 15 de setembro de 2023. Se as informações solicitadas nas perguntas acima contiverem material classificado, solicitamos acesso a essas informações em um ambiente seguro até dia 26 de setembro de 2023. Ainda deu prazo. O Tim Bunker não é de brincadeira, não. Eu gosto muito dele. Obrigado por sua atenção a esse assunto. Termina a carta. E a carta está aqui, meus amigos, assinado pelo Tim Bunker, Ana Paulina, 3 deputados. Assinado aqui, endereçada, para o inspetor-geral da comunidade de inteligência. Eu quero só ver a resposta dele, tá, meus amigos? Essa carta foi realmente sensacional. E eles foram além. Olha o seguinte, se de repente essas informações são classificadas, ou seja, são arquivos top secret, por favor, dá um jeitinho e arruma uma autorização para a gente ter acesso a essa informação. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Aqui, isso aqui a gente já mostrou para vocês. Muito bem. Aqui. Durante a audiência, aqui está o Tim Bunker, fotinho dele para vocês, meus amigos. Muito bem. Durante a audiência de UAP, David Crash testemunhou que não poderia fornecer detalhes específicos sobre programas de recuperação de falhas de UAP ou programas de engenharia reversa, mas disse que o inspetor-geral da comunidade de inteligência poderia. Olha, eu não posso, mas ele pode. Ele pode. Eu passei todas as informações para ele. Então, meus colegas e eu escrevemos para ele pedindo detalhes. Tá aqui a cartinha na íntegra para vocês, meus amigos. É como eu havia dito, haverá muitas cenas ainda, muitos episódios, né? E esse episódio vai ser realmente sensacional. Vamos ver o que o inspetor aqui da comunidade de inteligência tem a dizer, né? Maravilhoso, muito bem. Vamos para o próximo. Na fundação, nova fundação com cientistas de classe mundial irá estudar os OVNIs. É como eu havia dito, meus amigos, várias iniciativas diferentes no mundo inteiro. Então, a iniciativa, quem deu o pontapé inicial foi os Estados Unidos com as audiências do Congresso. E isso está sendo replicado no mundo inteiro. Na Austrália, no México, muito em breve teremos algo semelhante também no Brasil, na Rússia, na China, na Índia, em todo o mundo. Meus amigos, quando você tem vários grupos diferentes, várias iniciativas diferentes, de caráter internacional, investigando, trazendo denunciantes, alguém, meus amigos, não tem, isso vai vazar de um lado. Não tem como, é impossível. Alguém realmente vai chegar com algo definitivo. Vocês estão entendendo? Definitivo. Algo realmente contundente, algo que não pode ser refutado. E aí, eu não sei, pode ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos deu o pontapé inicial, mas de repente quem vai fazer isso vai ser a Austrália? Por que não? Five Eyes, pode ser, é possível, é totalmente plausível. De repente o Larry McGarry é que vai realmente trazer a informação. Ou o México, eu acho um pouco provável. Eu acho mais plausível a Austrália, mas de repente o México, por que não? Pode ser. Ou mesmo o Brasil, a França, países europeus, a própria Rússia, a China também. Vamos aguardar, meus amigos. Isso aqui, quando eu falo para vocês que é um plano que foi engendrado por inteligências superiores, não é exagero nenhum, meus amigos. De fato é isso. Então a coisa está se afunilando cada vez mais, está apertando, uma hora vai sair. Meus amigos? Sabe aquela pasta de dente que não quer sair de jeito nenhum? Você aperta, espreme, uma hora vai sair. Não tem como. É impossível. É uma questão de tempo. Aqui. Nova fundação com cientistas de classe mundial irá estudar os OVNIs. A nova fundação científica aqui é DeSol Foundation. A nova fundação científica reunirá acadêmicos de classe mundial e especialistas do serviço público para conduzir estudos acadêmicos sobre a implicação dos OVNIs. A organização também fornecerá recomendações políticas tangíveis aos líderes governamentais com base na sua investigação de ponta. Paulo Alta, 15 de agosto de 2023, marca o lançamento do Sol Foundation, um novo think tank que vai estabelecer para pesquisar as implicações filosóficas, políticas e científicas dos fenômenos aéreos não identificados, UAPs ou OVNIs. E quem vai liderar essa iniciativa?
O Gary Nolan, a grande Gary Nolan, já falei muito dele aqui. Gary Nolan que reconheceu a existência do comando Astar, meus amigos. Olha, a verdade, ele reconheceu indiretamente, eu mostrei, quem acompanha o canal sabe muito bem, eu trouxe uma matéria inteira para vocês. Ele também que admitiu que os extraterrestres vivem e se passam por humanos. Estão vivendo entre nós, se passando por humanos. É este mesmo personagem, este mesmo senhor que vai liderar esta fundação. Isso promete muito. Promete de verdade. À medida que os governos começam a reconhecer e discutir abertamente os OVNIs, chegou a hora das pesquisas acadêmicas sérias e confiáveis sobre a natureza potencial dos OVNIs e as amplas implicações para a ciência e a política. Estamos empenhados em ajudar a orientar o debate público em grande escala, em termos que todos possam compreender. Do dia 17 a 19 de novembro, o Sol Foundation realizará a sua primeira conferência anual na Universidade de Stanford. Agora, final do ano, onde cobrirá tópicos que vão desde o estudo científico de dados de OVNIs, questões filosóficas levantadas pelos fenômenos e questões de segurança global relacionadas, todas presididas pelo Gary Nolan. Isso aqui tem um potencial enorme, meus amigos. É muito promissor. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos várias frentes diferentes que estão postadas, estão instaladas em vários locais do mundo. Agora, da onde isso vai sair, eu não sei. Mas já está sendo engatilhado em todos os lugares. De algum lugar vai sair. Isso é certeza absoluta. Muito bem. E ainda mais, o cerco vai se fechando cada vez mais. Porque, vejam só, além de todas essas iniciativas internacionais, de várias organizações diferentes, existe também a nova lei que vai ser promulgada agora, e vai entrar em vigor já em janeiro de 2024, aonde qualquer corporação que tiver escondido, ali escondidinho, uma tecnologia alienígena, vai ser confiscado. Então alguém pode dizer assim, a pessoa simplesmente pode se reportar às autoridades e fazer a denúncia. Olha, eu trabalho nessa organização X e eles têm tecnologia reversa, vão lá buscar. Eles vão vir lá com mandato de busca e apreensão. Então é algo muito sério, muito promissor. Ok, meus amigos? Muito bem. Aqui. Excelente visão geral de como, aqui, Povo versus Pentágono, a batalha pela transparência OVNI. Aqui um post do Dr. Michael Salla. Excelente visão geral de como a questão dos OVNIs está no centro de uma luta entre o Congresso dos Estados Unidos e o Pentágono, comunidade da Intel, sobre divulgação de OVNIs. Explica como diferentes entidades oficiais foram criadas e as abordagens conflitantes aos depoimentos de denunciantes, pessoas versus Pentágono, a batalha pela transparência OVNI. Então, neste artigo, meus amigos, muito bem elaborado, muito bem feito, muito bem constituído, demonstra como está havendo uma verdadeira batalha entre iniciativas humanas, políticos, denunciantes, contra o Pentágono, ou seja, a narrativa do Pentágono. Então a gente percebe que existe esta batalha, essa queda de braços que é totalmente nítida. O Pentágono tentando trazer uma versão parcial, uma versão, uma narrativa que esteja de acordo com as agências de inteligência, ou seja, de acordo com a Cabal, para tentar esconder isso o máximo possível, e ao mesmo tempo o deputado, como o deputado Tim Bucker, como a Ana Paulina Luna, denunciantes como o David Grush, entre outros, o Dr. Greer, o Gary Nolan, já é uma verdadeira batalha. Isto é, de fato, uma guerra. Se tornou uma guerra nesse momento e se estende para o mundo inteiro. Fantástico. É uma batalha entre os chapéus brancos e os chapéus pretos. Simples assim. No terreno da divulgação, na área da divulgação, da revelação. Em uma matéria do New York Times, aqui posto o Dr. Michael Salla sobre as investigações extraterrestres de Avi Loeb. Loeb é aquele cientista que identificou o Muamua em 2017, é o mesmo também que há pouco esteve em Papua Nova Guiné, aonde retirou esferas amarelas, pequenas microesferas, na verdade, que ele acredita que seja de origem alienígena. Diz que é atacado por ambos os lados. Por seus colegas da corrente dominante, ou seja, pelos cientistas, seus colegas de trabalho, e pelo que ele chama de malucos de UAPs que ficam chateados quando ele rejeita suas teorias mais ridículas, aponto para as leis da física. Olha, meus amigos, o que acontece é o seguinte, o Avi Loeb, ele é daquela linha do establishment científico, então ele quer comprovar isso trazendo provas científicas, então ele ignora depoimento, ele ignora a questão humana. Para ele, depoimento não vale nada. Para ele, o que vale é prova científica. E ele trabalha no terreno, no caso, no terreno científico. É o local de trabalho dele. Então a gente tem que ter essa compreensão. Ele trabalha nesse foco. O foco dele é ciência. Aliás, ele é um cientista. Então ele trabalha na trincheira da ciência. Tem outros que estão trabalhando na trincheira política, tem outros que estão trabalhando na trincheira do Serviço Secreto Espacial. Então, existem várias frentes diferentes. E o Avi Loeb está nessa batalha e ele é um pouco mal compreendido, vamos colocar assim.
Ok, meus amigos? Mas, é assim, como ele foi bem claro, eu vi as entrevistas dele, ele é bem claro, é o seguinte, eu sou cientista, eu só posso comentar aquilo que eu posso experimentar e testar. Se eu não posso experimentar e nem posso testar, eu simplesmente descarto, porque é assim que procede um cientista. Então é compreensível. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo. Cientista da NASA garante a existência de alienígenas. Diz qual planeta eles estão. Essa é boa, hein? Bomba. Essa aqui é uma verdadeira bomba, meus amigos. Então, um cientista da NASA garante, afirma enfaticamente a existência de alienígenas e diz que qual planeta eles estão ainda. Olha só. Um cientista da NASA afirmou não só que os alienígenas realmente existem, então ele foi além, como revelou onde podem ser encontrados. Segundo ela, uma cientista, os extraterrestres podem estar secretamente alojados em Vênus. Onde está o Comando Ashtar? Onde está o Valtor? Isso é plausível. Enfrentando condições inóspitas para os seres humanos. A doutora Michelle Tyler, pesquisadora do Centro de Voo Espacial da Goddard, localizado nos Estados Unidos, propõe essa nova teoria, que questiona nossa compreensão do potencial de vida extraterrestre. Antigamente, isto era alegado por pessoas comuns, pesquisadores, que não eram levados a sério, e agora essas questões estão sendo levantadas por doutores, cientistas. Realmente, meus amigos, a coisa tomou novas proporções totalmente diferentes do passado, uma nova conotação, e isto é inquestionável. A questão dos OVNIs hoje está em outro patamar. A cientista afirma que indícios plausíveis de vida já foram identificados na atmosfera saturada do dióxido de carbono de Vênus. A fosfina, por exemplo, já trouxe notícias de 2, 3 anos atrás. Abre aspas. A atmosfera de Vênus exibe possíveis indícios de atividade biológica, segundo ela, relatou a doutora Tyler ao The Sun. Vênus, que outrora nunca seria um candidato, agora exibe na atmosfera algo muito similar ao que poderia ser atribuído à atividade bacteriana. Interessante que o George Adamski, Howard Menger falava dos venusianos na década de 50, e eles foram rechaçados, foram ridicularizados, foram humilhados publicamente por vários cientistas. E esta mesma comunidade científica agora está cogitando, trazendo à baila a possibilidade da existência de vida extraterrestre em Vênus. O mundo realmente dá voltas, né, meus amigos? Pesquisadora, no caso, descobre enormes... Essa aqui já é outra coisa. Isso aqui é um outro indício. Pesquisador descobre enormes estruturas na superfície de Vênus. Olha só, meus amigos. Abre aspas. As sondas Magellan, que operavam no final dos anos 80 e 90, recolheu uma enorme quantidade de imagens que foram finalmente publicadas pela NASA, onde grandes cidades, estruturas artificiais e todos os tipos, meus amigos, de elementos que parecem semelhar-se a construções por algum tipo de raça alienígena que habitava ou localizou Vênus. No vídeo a seguir, mostramos edifícios que identificamos a sua interpretação em 3 dimensões. Aqui um com H nítido. Quer dizer, isso aqui não pode ser natural de forma alguma. Vejam só, meus amigos, isso aqui é uma foto oficial dessa sonda Magalhães, está aqui para vocês, tá? Magalhães, se não me engano, tá? Muito bem aqui, olha que fantástico. Muito bem. Aqui mais estruturas incríveis e realmente não parece ser algo artificial, porque em tempos imemoráveis a superfície de Vênus já foi habitável. O Comando Ashtar, existe um posto avançado do Comando Ashtar em Vênus e também próximo de Saturno, uma estação flutuante, inclusive, que foi identificada pelo telescópio James Webb. O próprio Michael Salla fez uma matéria inteira sobre isso, junto com a Helena Danan. E existe também um outro posto avançado do Comando Ashtar em Vênus. Em Vênus também existem bases de Tau 7 e de outras raças alienígenas, tá, meus amigos? Existem várias bases, estações diferentes, todas no subterrâneo. Subterrâneo, todas intraterrenas, não na superfície. Mas, em outros tempos imemoráveis, como havia mencionado, havia, sim, civilização, grande civilização que avançou na superfície. Mas depois teve uma mudança atmosférica, principalmente por causa de Maldek. Aí a superfície de Vênus, por causa da superexplosão de Maldek, se tornou um local totalmente inóspito. Muito bem. Aqui. Agora vamos linkar essa informação, muito bem, com a misteriosa história da Dolores Barrios, a mulher que veio de Vênus. E ela foi identificada numa palestra do George Adamski, que está aqui. Tá, meus amigos? Aqui é o George Adamski. George Adamski, que falava sobre vida extraterrestre, foi o primeiro homem a falar que os extraterrestres viviam e se passavam por humanos aqui na Terra. Ele teve contato com um venusiano que se chamava Atom. Tá aqui ele. Tá, meus amigos? Aqui. Muito bem. Curiosamente, os organizadores do evento, aliás, existe nos Estados Unidos o Instituto George Adamski. Até hoje, ninguém conseguiu refutar, mostrar que as fotos do George Adamski eram falsas, que as alegações dele eram falsas. Tudo muito bem respaldado. George Adamski foi um dos maiores insiders de todos os tempos.
Curiosamente, os organizadores do evento do Skyline Lodge Hotel em Mount Palomar, Califórnia, que contou com a presença de centenas de pessoas, foram os prestigiados ufólogos George Adamski e Truman Berton e Daniel Free. Muito bem. Durante o primeiro dia do evento, cada um dos organizadores compartilhou sua experiência. Adamski era mais conhecido, né, com certeza, especialmente por sua experiência com humanoides de Vênus. Foi o primeiro a falar. Então, o primeiro palestrante foi o próprio George Adamski. Adamski explicou que os venusianos eram muito parecidos com os humanos. Então, eles conseguiram se camuflar facilmente na Terra por muitos anos. George Adamski, eu estou falando isso, meus amigos, no início da década de 50. George Adamski falava isso publicamente em suas palestras. Falava, existem venusianos, o comando Ashtar, e eles se passam por humanos, e eles conseguem se camuflar facilmente em nossa sociedade. Ele mostrou uma fotografia de um suposto alienígena de Vênus, que tinha características físicas semelhantes às dos escandinavos, né? Ele disse que eles forneceram informações para melhorar a qualidade de vida da Terra. Claramente, algumas pessoas questionaram essa teoria. No entanto, o aparecimento de uma jovem acompanhada por 2 homens silenciou o local. Uma jovem que realmente chamou a atenção, roubou a cena. E quem era essa jovem? Era essa moça aqui, a Dolores Barrios. A fêmea tinha características físicas idênticas mencionadas por Adamski. Seu cabelo era loiro, seus olhos eram grandes e escuros. Segundo testemunha, sua estrutura facial também tinha algo que a diferenciava do resto. Uma pessoa chamada por curiosidade aproximou-se do trio e perguntou diretamente se eram venusianos. Imagine vocês, meus amigos, no início da década de 50. Viu, por um acaso, vocês são venusianos? Diz que a mulher não negou nem afirmou nada. Né? Quem cala consente, né? Por esse fator, né? Ela só mencionou que estava lá porque os temas discutidos chamaram a sua atenção. Rapidamente, outras pessoas começaram a fazer perguntas. Entre muitos, havia muito óbvio. Os alienígenas viajaram para a Terra de Vênus. Olha que interessante, meus amigos. Para surpresa, João Martins, jornalista brasileiro. Olha só, brasileiro aqui. Jornalista brasileiro estava lá nessa ocasião. Que viajou do Rio de Janeiro. Resolveu entrevistar os 3 personagens. Ou seja, o jornalista viajou do Brasil para assistir o George Adamski. Esse gostava de ufologia, hein, na década de 50. A mulher disse que seu nome era Dolores Barrios. E que ela era uma estilista de Nova York. Os 2 homens eram seus amigos. O Dorothy Moore e o Bill Jack Marr. Supostamente músicos e moradores de Manhattan Beach, Califórnia. Quando a jornalista pediu uma fotografia para anexar a entrevista, eles recusaram categoricamente. Até que o grupo ficou chateado, porque continuavam chamando-os de venusianos. Eles ficaram constrangidos, trouxeram constrangimento para eles. No dia seguinte, o jornalista voltou a se encontrar com o trio, tirando secretamente várias fotos. Algo que eles não gostaram. Isso fez com que Dolores Barrios e seus companheiros saíssem do quarto em direção à floresta. Que estranho. Já viu uma pessoa no meio de uma palestra em direção à floresta que cercava o hotel. E aí eles viram um disco voador subindo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A partir desse momento, nunca mais se ouviu falar deles. Não existe registro dessa mulher com esse nome, Dolores Barrios, nem de nenhum desses nomes, tá, meus amigos? É como se eles nunca tivessem existido no nosso planeta. No entanto, as coisas não terminam assim. Alguns dias depois, meus amigos, várias pessoas fora da convenção afirmaram ter visto OVNI na área, no mesmo dia em que desapareceram. No mesmo dia que eles desapareceram, que foram para a floresta, um OVNI, eles viram um OVNI subindo da floresta. Isso não pode ser coincidência. Agora, parece que isso é uma máxima, meus amigos. Toda vez que existe uma grande palestra, uma grande conferência de OVNIs, de insiders, os extraterrestres se apresentam. Esse foi o primeiro caso, mas existem inúmeros. Inúmeros! O caso, por exemplo, a palestra de 1957 do Howard Menger. Howard Menger no jardim da sua casa. Imagine vocês, naquele tempo não tinha internet, então o que ele fazia? Ele simplesmente abria o seu quintal, colocava cadeiras e fazia palestras sobre OVNIs e a transição planetária. Isto em 1957. Só que em 1957 ele teve o prazer de receber 4 venusianos ilustres aqui, o Val Thor, a Gillian, o Dom e a Tânia. Impressionante, meus amigos, estavam lá presentes no quintal de Howard Menger assistindo a sua palestra sobre eles mesmos. Incrível isso, não, gente? Impressionante, isso já aconteceu, meus amigos. Impressionante. Primeiro com George Adamski, segunda ocasião com Howard Menger, também um outro ícone da transição planetária da década de 50. Em 16 de março de 1957, Val Thor chega com uma nave espacial de Vênus para se encontrar com o presidente Eisenhower e oferece soluções positivas para a Terra. A mulher à esquerda é a Gillian, aqui, Gillian, que se tornou esposa de Val Thor. Agora companheira de Val Thor. O homem no meio é o irmão de Val Thor, o Dom. O homem da direita é Val Thor. Maravilhoso! E tem a Tânia também, que não está na foto, que é mais moreninha. Muito bem. Essa foto eles estavam ali assistindo no quintal. Imagine vocês, no Howard Menger. Ele abria a porta da sua casa, ele fazia isso pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, onde fazia palestras. E as pessoas entravam ali no quintal da casa dele, com cadeiras, e ele falava, porque não tinha internet, obviamente, tá, meus amigos?
A incrível oferta de Valtor para ajudar a Terra foi recusada, porque essa solução positiva colocaria em risco as corporações da Terra, como as indústrias farmacêuticas de energia. E isso foi reportado, meus amigos, com testemunha de vários funcionários sêniores, como o próprio Frank Strangers e o próprio sobrinho do almirante Byrd. Helena Danã, Valtor, como embaixador da Federação Galáctica, veio para estabelecer um programa de colaboração com a Marinha, pelo que eu sei. Mais tarde, a Frota Solar Wander sairá dele. O objetivo era ajudar os humanos da Terra a lutar contra os Nebo e os Sicars. Presta atenção nisso aqui, meus amigos. O venusianos visita a Terra há milhares de anos. Um arquivo desclassificado de 1939, praticamente desconhecido, pode mudar nossa percepção desse mundo. Um arquivo que era secreto deixou de ser secreto. O documento refere-se aos diferentes contatos que existiram entre a Terra e Vênus, e como os habitantes dessa última vieram há milhares de anos e continuaram a vir conhecer os seres humanos. Isso aqui é mais uma fonte que corrobora. Eles ainda leiam o livro Um Estranho no Pentágono, conta a história inteira do envolvimento do Valtor com um agente federal. Eles ainda falam sobre a seleção de pessoas que tiveram ao longo de anos, destacando pessoas do campo, os humildes até cientistas e funcionários do governo. De acordo com esse relatório, podemos entender que as civilizações de Vênus conseguiram resolver todos os problemas que afligem a humanidade hoje. Está no documento. Está nesse documento desclassificado. Um exemplo disso são as guerras e crimes e corrupção e outras questões que tanto prejudicam a sociedade em geral. Isso se deve ao desenvolvimento de valores coletivos, pacíficos, baseados no respeito, compreensão e amor, e através dos seus contatos frequentes com diferentes personalidades da Terra. Os venusianos vieram nos oferecer ajuda na resolução de todas as questões que nos impedem de evoluir como humanidade. Que documento impressionante, não, Liette? O problema é que esse apoio é sempre acompanhado de um pedido, é aí que eles não gostam, os governos, as corporações, de abandono das armas e destruição de massa. A razão que nos faz entender porque esse documento foi classificado e posteriormente oculto. Em 5 de novembro de 1957, aqui, tem contato, isso aqui com o Nebraska, isso aqui já é outra coisa da Frota Negra, tudo bem, vamos pular. Aqui, meus amigos, em 1958, o comandante Denethor, tá aqui o comandante Denethor, da Federação Galáctica de Mundos, ajudando a Marinha dos Estados Unidos a construir a sua frota de naves espaciais, ou seja, dá início ao programa Solar Wander. Então, isso aqui foi feito para consertar. Como eles descobriram que os Nebo estavam extrapolando, que eles estavam interferindo no curso natural da nossa evolução, esses venusianos vieram aqui para consertar isso, meus amigos. E também criar um programa espacial benevolente, um plano para que, no futuro, a humanidade tivesse condições de se libertar e criar uma frota estilo Star Trek e se tornar membro da Federação Galáctica de Mundos no futuro não muito distante. Interessante, meus amigos. A Helena Danã, ela falou, quando foi... Meus amigos, foi emocionante. O Tony Rodrigues, ele mencionou, na última conferência que teve na Flórida, que na plateia haviam seres da Federação Galáctica de Mundos assistindo a conferência. E a Helena confirmou. Parece que isto é algo corriqueiro, né? Desde os anos 50. E continua até hoje. A passageira, E aqui também, meus amigos, no último, que teve na França, também, agora no dia 14 de março de 2020, foi vista uma nave também saindo da conferência. Eles acompanham tudo. Eles estão próximos. Meus amigos, eu não ficaria assustado, nem surpreso, se com certeza tem 2, 3, 4 no chat que de repente são extraterrestres. É possível. É possível. Georgia Dusk, Howard Major, Conferência da Flórida, a última conferência da França, com convidados ilustres. Convidados ilustres. Incrível, realmente espetacular. Quem sabe tem aqui um venusiano também, do Comando Astar, prestigiando aqui a nossa live no chat. É possível, porque não? É possível. Isso já aconteceu inúmeras vezes. É claro que ele não vai se apresentar assim, mas isso é realmente muito empolgante, meus amigos, bastante empolgante mesmo. É um estímulo para nós. Vou falar agora de outro assunto e tem a atualização do Benjamin Fonfort ainda, para ser apresentado. Não sei se eu coloco a apresentação do Benjamin Fonfort, ainda colocar, né, gente? Se sobrar tempo, eu vou passar sobre o caso da loira do meio, tá, meus amigos? Fazer uma conexão do famoso caso de 1977, que coincidiu com a Operação Prato, da loira, que era conhecida como loira da Ilha do Meio, com os acontecimentos globais, e os extraterrestres. Ok? Muito bem. Benjamin Fonfort, dia 21/8/2023. 2023. Presta atenção nisso aqui. A Rússia não negociará paz com o atual regime dos Estados Unidos. Não vai negociar. Estão querendo negociar, mas infelizmente eles já mostraram inúmeras vezes que não são de confiança. As autoridades americanas, quando eu falo autoridades americanas, não é os Estados Unidos, é a cabal, porque infelizmente os Estados Unidos foi instrumentalizado
pelos dominadores globais, pelos metacapitalistas, ok? As autoridades americanas, é claro que existe a resistência americana, óbvio, né, como o general McGregor, o Loirão, o general Flynn, mas infelizmente o país foi cooptado pelos escuros. As autoridades americanas e ocidentais estão tentando iniciar negociações de paz com a Rússia sobre a Ushantia e outros países. Os russos, por boas razões, não confiam na atual liderança ocidental. Mas, abre aspas, mas o problema é que os Estados Unidos não pretendem acabar com o conflito. Eles não querem. É lógico que não. Acabar não desiste nunca. Eles vão cair atirando. Diz o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, observando que, abre aspas, seu objetivo oficialmente declarado é infligir uma derrota estratégica à Rússia. Fontes russas da FSB, ou seja, a ex-KGB, e da inteligência asiática dizem que, embora quisessem chegar a um acordo de paz com o Ocidente, séculos de promessas quebradas. Ou seja, quando você tem um homólogo que, infelizmente, quebra, não tem palavra, um acordo fica cada vez mais distante ou impossível. Ignorância dos tratados significam que a atual liderança ocidental não é confiável. É quem vai confiar no BD, porque, na verdade, o BD ele é um fantoche dos globalistas, dos metacapitalistas. Quem vai confiar em metacapitalista? Impossível. Um exemplo recente é que os principais políticos ocidentais, como o ex-chanceler alemão Angela Merkel, dizem que enganaram deliberadamente a Rússia sobre os acordos de Minsk em 2014, a fim de ganhar tempo para fortalecer as forças armadas uzantianas. Seu plano era conquistar o Cazaquistão, restaurar o Império Khazar e destruir a Rússia, de acordo com várias fontes, meus amigos. Aliás, esse tratado de Minsk foi um verdadeiro absurdo. Eles instituíram um presidente eleito, colocaram um presidente alinhado ao globalismo, porque o presidente anterior era totalmente alinhado à Rússia. A Rússia, como medida de retaliação, tomou a Crimeia, porque percebeu o perigo, eles colocarem mísseis ali na sua fronteira, no seu quintal, para afrontar a Rússia. E o objetivo final era fragmentar a Rússia em vários pequenos republiquetas, pequenos países. O mesmo que eles estavam querendo fazer, quem está acompanhando a live sabe que eles proporam fazer com o Brasil se tornar um pária internacional para os globalistas. Em outras palavras, a única solução que eles veem para a atual crise da Ushantia é a mudança do regime no Ocidente. Então, depois de várias reuniões, segundo Benjamin Fonfort, isso é bastante plausível, isso tem que ser considerado sim. Eles se reuniram e disseram o seguinte: acordo com eles não dá. Não, parece que não vai funcionar acordo. Eles não são de confiança, não dá para fazer um tratado com eles. Então, qual seria a solução viável? Bom, mudança de regime. Nós temos que destruir todos os líderes marionetes do mundo. Eu acho que é a única opção. Aí o Lavrov olhou para o Putin olhou para o Lavrov, o Medvedev com certeza também estava nessa reunião. Também líderes chineses do Dragão Branco, das Sociedades Secretas, membros da ex-KGB. Eu estou supondo aqui, estou realizando, tá, meus amigos? Talvez não foi exatamente assim, mas é uma forma de a gente conseguir vislumbrar o que aconteceu, né, usarmos a nossa imaginação. Então eles estavam ali, né, todos reunidos. Tem jeito, acho que não, viu? Putin, não, acordo não vai dar certo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar o regime. Tirar PT, tirar todo mundo, entendeu? Trocar por pessoas que amem o seu país. Que considerem o povo. É o único jeito? Parece que é o único jeito. Não tem outra opção, não. Só que acho que está fora de ordem. Ok. Os líderes do país BRICS, não ocidentais, se encontraram pessoalmente essa semana pela primeira vez em 3 anos para discutir exatamente essa transição. Tá ok, meus amigos? Segundo o Fonfort, eles se reuniram para firmar essa transição. Primeira coisa, nós estamos propondo um mundo multipolar. Nós estamos propondo uma alternativa às instituições supranacionais, assim como o BIS, o Banco Mundial, FMI e a própria ONU-NULU. Uma nova ordem institucional. Vocês estão com a gente ou não? Se tem alguém que quer arredar o pé e pisar fora, agora é o momento. Faça agora, ou senão vai sofrer as consequências. Entenderam, meus amigos? Foi isso que foi tratado nos bastidores desta reunião. Esse foi o verdadeiro cerne desta reunião. O presidente chinês Xi Jinping viajará a Joanesburgo, na África do Sul, para discutir a comunidade internacional com outros líderes do BRICS. Muito bem. Segundo o Fonfort, isso faz muito sentido. No entanto, a verdadeira agenda será a libertação da África do domínio da França. A independência da África. A soberania dos países africanos. Não é à toa que mais de 50 países africanos estavam presentes. Os BRICS estão bem cientes de que impedir o roubo de recursos africanos pelos países controlados pela Cabal, especialmente a França, levará a um colapso geral do domínio da própria Cabal. Então, meus amigos, a ideia é estrangular, exterminar de vez, pisar na cabeça da serpente, agora, no final do ano, nesse último semestre do ano, que resta.
para o término do ano. Isso ficou evidente na cúpula afro-russa, realizada antes da reunião. Gostei, né, Lete? Afro-russo ficou muito legal, né? Sensacional isso aqui. Realizada antes da reunião do BRICS, em Moscou, onde os líderes africanos agradeceram à Rússia. Olha só, meus amigos, essa reunião foi dado muito pouca ênfase com relação a ela, mas ela aconteceu. A Rússia por libertá-los da opressão americana. Coloca a legenda, da opressão globalista, de Davos. Francesa e britânica, dos Rothschild, do jugo dos Rothschild, dos Rockefeller. E britânica, cantando o hino russo. Africanos cantando o hino russo. Isso aqui é demais, né, gente? Isso devia ter um vídeo gravado. Eu queria ver isso daí. Isso é épico. É mitológico, meus amigos. Mitológico. Vocês já imaginaram um negócio desse? Francês e britânico cantando o hino russo e se despedindo do Ocidente, informa a inteligência polonesa. Além disso, cerca de 50 outros países se inscreveram para ingressar no BRICS, incluindo a Indonésia, México, Arábia Saudita, Turquia e outros. Falando nisso, meus amigos, vai ter uma luta, pena que eu não vou achar fácil aqui, uma luta, o russo, que é campeão mundial de boxe, vai lutar com um americano, um americano afro-americano, ok? E esse afro-americano, ele quer ser cidadão russo. Olha que maravilhoso, né? E os dois se abraçaram, foi muito lindo, foi realmente maravilhoso. Algo espetacular, exemplar no mundo inteiro. Aqui, incluindo Indonésia, México, Arábia Saudita, Turquia e outros. Maravilhoso. Espetacular isso, meus amigos. A Rússia também usou sua vitória e foi impressionante, meus amigos, porque na apresentação dos dois lutadores, o lutador americano, afro-americano, estava com a camisa do Putin. Foi demais. Aquilo foi épico, né, gente? Épico, épico. Aqui. A Rússia também usou sua vitória na Batalha da Ausântia como uma ferramenta de marketing de arma em larga escala. Organizada uma feira de armas cujo tema central era o processo de criação de uma ordem mundial multipolar. E o que é uma ordem multipolar, meus amigos? Cada nação cuida do seu nariz. Soberania nacional. Não é uma instituição que vai mandar em todos os países com uma cartilhinha pronta. Não. É soberania nacional. Liquidez. Entenderam? Igualdade. É isso que se trata. Não é um país sobrepondo ao outro. É como o G7 querendo ditar as cartas para o mundo inteiro, amando de método capitalista. E tem pessoas querendo dizer que o Putin quer dominar o mundo. E pior, tem pessoas espertas que dão atenção a essas baboseiras. Isso que é o pior. Mais de 800 representantes de 76 países e 82 empresas participaram deste evento na semana passada. Um sinal de como a batalha na Ausântia está afetando a indústria de defesa russa é o fato de que o número de visitantes nessa feira de armas foi quase 3 vezes maior do que no último evento desse tipo. Além disso, dessa vez, nenhum país ocidental foi convidado. Nenhum. Hoje, todas as empresas, todos os países participantes da exposição levam em consideração a experiência dos últimos desenvolvimentos, inclusive na zona de operação militares especiais. Porque, assim, foi um verdadeiro baile, né, meus amigos? Foi um massacre. Venceram, assim, né? Então todo mundo quer, né, Liette? O armamento russo. Disse o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, aos visitantes. Tem mais. Como relatado à agência de notícias TASS, russa, abre aspas, a Rússia está aberta à cooperação técnico-militar em termos justos com todos os países que buscam proteger seus interesses soberanos. Disse o presidente russo Vladimir Putin na segunda-feira, na abertura do Fórum Técnico-Militar Internacional Exército 2023, fora de Moscou. Novamente, isso não é apenas conversa. Uma séria campanha militar está em andamento na África e na Ásia e que pode desferir um golpe na atual liderança ocidental, meus amigos. Então, é uma manobra onde já está sendo fomentada uma manobra para que a África inteira, o continente inteiro, seja liberto da mão dos globalistas. Então, a zona de retaguarda da Europa simplesmente já era. Vai ficar na mão da China e da Rússia. Aqui. Abre aspas. Aqui não, abre aspas não. Novo slide. A crise que agora se desenrola na Níger provavelmente será apenas a primeira de uma série de eventos planejados. Abre aspas. A Níger é a base para muitas das operações militares de inteligência do Pentágono na África, diz Aboyami Azikiwe, editor do Pan African News Way. Interessante. Então, meus amigos, todos esses pontos estratégicos serão apoderados pela Rússia, tá? Muito bem. Para a soberania do povo africano. A libertação do povo africano. A derrubada do regime pró-ocidente é um golpe potencialmente fatal para a França, já que a Níger é a fonte de grande parte do urânio que a França precisa. É estratégico para a França, para operar suas usinas nucleares. Muito bem. O general do exército francês, nomeado pelo Manuelzinho, para supervisionar a reconstrução da Catedral de Notre Dame, que foi destruída pelo fogo, aparentemente caiu de um penhasco. Os guardas da montanha descobriram o corpo de Jean-Louis Georgelin,
de 74 anos, ex-chefe da equipe de defesa, depois que ele não conseguiu retornar à cabana na montanha na sexta-feira. Acabou desencarnando. Que coisa, né, meus amigos? Fontes francesas, segundo o Benjamin Fonfort, que é jornalista, fonte, claro que ele não pode dar o nome da sua fonte, isso aí é um padrão em todos os jornalistas do mundo, que o afastamento do general faz parte de uma ação para derrubar todo o regime globalista na França. Naturalmente, o Manuelzinho expressou sua consternação com o desencarne do seu general, tuitando, abre aspas, com o desencarne do general Jean-Louis Georgelin, parece Georgelin, né, gente? Parece Georgelin, a nação perdeu um de seus grandes soldados, a França, um de seus grandes servidores. Muito bem, tá a fotinho dele aqui. O regime de Manuelzinho está sob ameaça ainda maior, porque o novo governo da Níger, isso que teve aquela rebelião toda, aí expulsaram os líderes globalistas, etc., está suspendendo um projeto planejado para transportar gás natural por gasoduto da Nigéria para a França. Está sabotando a União Europeia via Níger. Isso simplesmente não vai acontecer. Aqui. E a crise energética da Europa só vai piorar ainda mais. O aumento dos preços, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, meus amigos, isso aqui foi tudo fomentado pela Rússia, um plano. Eles querem agora, como eles não confiam, qual a melhor forma de você destituir governos? Estrangulando as suas economias. Quando você estrangula a economia e você dita as cartas econômicas do mundo, você tem o poder de colocar líderes ao seu bel prazer. É exatamente assim que os globalistas faziam. Eles vão usar a mesma artimanha. Exatamente. Quem tem dinheiro manda, né, gente? Deixa eu falar disso. É mais ou menos assim. Quem realmente controla a economia mundial, manda. Os próprios Rockefeller falavam isso abertamente. Abertamente. Não importa quem é o presidente, importa quem tem o din-din. Vocês estão entendendo? Vão usar a mesma estratégia. Como já diz o ditado, né, gente? Pau que bate em Chico, né? Bate em Francisco. Ok? Muito bem. Aqui. O gás e outros recursos da África é uma má notícia. Não apenas para Manuelzinho, mas também para seus mestres na cabal em outros países. A subsecretária, a Peppa Pig americana, né, gente, aqui. A Peppa Pig americana. De Estado para Assuntos Políticos, cada um tem a sua versão, né, gente, fazer o quê? Aqui. A Vitória Nuland correu para Níger. Ela correu, saiu, sim, e disparada, preocupadíssima, muito preocupada. Níger para tentar persuadir, subornar e ameaçar a nova liderança. Para tentar acabar com esse levante do povo. As ameaças incluíam a retirada da assistência financeira, bloqueio e intervenção militar. Olha o seguinte, vocês não vão ter mais ajuda financeira, vocês vão morrer de fome, aquele velho discurso, né? Sem os Estados Unidos vocês não podem sobreviver, vocês não podem sobreviver sem a União Europeia. E ainda tem mais, se vocês insistirem, nós podemos fazer uma intervenção, chantagem, ameaça, etc, etc. Mas o Putin falou, fica tranquilo, fica comigo aqui que eu vou dar proteção para vocês. Fiquem sossegados. No entanto, ao ver que Nuland e seus parceiros, aliás, eles gostam de estabilizar governos. Aliás, em 2014, no Tratado de Minsk, quando derrubaram o líder que era alinhado lá na Usantia, que era alinhado ao Putin, quem que eles utilizaram? Foi essa mesma Nuland. A mesma personagem. Em seus parceiros, era uma destabilizadora de governos, profissional dos Estados Unidos da cabal. E seus parceiros haviam cometidos em outro lugar. Ela foi expulsa do país, depois de ter permissão. Os africanos expulsaram ela, viu, gente? O país depois de ter permissão para falar apenas com funcionários subordinados, ou seja, os líderes nem olharam para a cara dela. E ainda tuitaram aqui, ó. O governo da Níger respondeu à suspensão da ajuda dos Estados Unidos. Nós não queremos a sua ajuda. Dizendo aos Estados Unidos, olha só essa nota, meus amigos. Isso aqui é fantástico. Palmas para os nossos amigos africanos. Aqui da Níger. Abre aspas. Não queremos o seu dinheiro. Use-o para financiar um programa. São eles que estão dizendo, tá, meus amigos? De perda de peso para a vitória nula. O que você achou dessa? Tem outras finalidades melhores, né? Um programa para ela, realmente, perder um pouquinho de peso, né? Acho que é melhor, vai ser melhor aplicado, né? Será mais útil aqui. Aqui, os rebeldes da Níger. Ainda bem que lá não tem politicamente correto, né? Não está perdido. Aqui, aconselharam que a ajuda dos Estados Unidos que a Nuland retirou é irrelevante. Deveria ser usada para financiar o programa de perda de peso da Nuland. Aqui. É do conhecimento comum que as pessoas comuns veem apenas uma pequena porcentagem da ajuda dos Estados Unidos dada ao país. O dinheiro vai em grande parte para políticos corruptos que ajudam a sustentar o controle imperialista dos Estados Unidos, ou seja, dos metacapitalistas na África e em outros lugares. Nós não queremos seu dinheiro porque esse dinheiro sujo, porque ele é feito para isso mesmo. Para corruptos, para comprar corruptos. Então, vai embora daqui. Muito bem. Palmas, né? Coragem aqui, né? Coragem dos nossos amigos africanos realmente é sensacional. Aqui. O Níger não é atraído pelo destino da Usantia, a ex-república soviética mais próspera, que agora é um país empobrecido, com uma economia arruinada e uma eterna mão estendida. Parece um mendigo internacional. O Zé parece um mendigo, né? Exatamente, só fica pedindo dinheiro. É um mendigo internacional. Disse a fonte da FSB, ex-KGB, atual KGB. Quer dizer, ex-KGB, atual FSB, desculpem.
corrigindo aqui, retificando. A queda da Níger significa que a França está perdendo o controle do imposto colonial. O fim do neocolonialismo. De 50 bilhões por ano que recebe de 14 ex-colônias. Ex-colônias que continuam colônias, na realidade. Na prática, continuam colônias. Na teoria, não são colônias, mas na prática, continuam sendo colônias. 14 ex-colônias francesas africanas. Esse processo permite que a França se aproprie de cerca de 85% da renda anual das ex-colônias. Um absurdo. Quando países como Guiné tentaram tornar-se verdadeiramente independentes, meus amigos, da França, os franceses fugitivos levaram consigo todos os seus bens. Também destruíram tudo que não podia ser movido. Escolas, creches, prédios da administração pública, carros, livros, remédios, ferramentas de institutos de pesquisa de tratores. Além disso, cavalos, vacas e outros animais pereceram. Pereceram e alimentos foram queimados ou envenenados em armazéns. Sabotagem absoluta. É por isso que outras colônias francesas concordaram em continuar sob o domínio francês dos Rothschild, dos Rockefeller. Vocês compreenderam, meus amigos? Então eles usam essas táticas hediondas. Então eles vão passar, é isso aí exatamente. Destruir tudo, pressionar, chantagem. É assim que eles operam, infelizmente. Meus amigos, entendam o seguinte, a África é como a América Latina. É um continente rico. Rico em minério, rico em ouro, prata, muitas riquezas naturais. E por que o povo vive naquela situação? Por causa da exploração. Isso é um fato, tá? De anos e anos. No entanto, desta vez, os russos e os chineses, assim como os restantes do BRICS, estão trabalhando juntos para libertar a África. Ou seja, se os franceses ou mesmo o Pentágono tentarem se opor ao novo governo da Níger, terão que enfrentar tropas russas e possivelmente chinesas. Por que vocês acham que os nigerianos estão tão corajosos? Porque eu pude falar, fica tranquilo, se eles ameaçarem vocês, estão mexendo comigo. O Xichao falou a mesma coisa. Se alguém tentar pisar na Níger, está automaticamente entrando em guerra contra a China e contra a Rússia. E agora? Quero ver se vocês são valentões. Entenderam, meus amigos? Quem assina o acordo de verdade vai ter proteção. Tá comigo, tá junto, vamos até o fim. É assim que funciona. Agora, para quem fica em cima do muro, né, Net? Aí fica difícil. Você não vai colocar a cara para bater, colocar a sua nação, eu coloco à sua disposição meus militares, tudo à sua disposição, nós vamos proteger vocês, mas vocês têm que assinar esse pacto. É um acordo, entendeu? É um acordo de verdade. Não existe margem para traição. Vocês entenderam, meus amigos? Muito bem. A propósito, os chineses parecem ter todo tipo de novas armas, secretas, brinquedinhos secretos, que podem usar em qualquer batalha possível. Em um vídeo, meus amigos, mostra trabalhadores chineses usando brinquedinnos a laser para podar árvores. Imagine vocês, laser para podar árvore. Agora imagine isso em escala maior. Dá para a gente ter uma noção. Se eles têm lasers para, de repente, podar árvores, agora imagine isso em grande escala. Pode ser usado para coisas muito mais complicadas. Não é mesmo, meus amigos? Possivelmente. Essa é uma tecnologia que há pouco tempo era considerada ficção científica. Se os jardineiros já estão usando abertamente essa tecnologia, o que você acha que eles estão escondendo de nós? Escondendo entre aspas, né? Porque praticamente já está escancarado. E não é só isso. Novas campanhas militares e econômicas contra os trevosos estão prestes a começar, ou já começaram. Na Coreia, Taiwan, Japão, Síria, ex-Yugoslávia, Argentina e outros países. A situação na Coreia provavelmente causará sérias dificuldades para a atual estrutura de poder ocidental controlada pela cabal. Então, toda a estrutura de poder e economias que estão na mão, presta atenção, meus amigos, na mão dos metacapitalistas de Davos, hoje é alvo do BRICS. Eles vão travar uma batalha épica, e essa batalha vai estrangular essas economias de uma vez por toda, aonde eles vão se render, e assim serão destituídos todos os líderes marionetes do mundo. Este é o plano, ok? Isso aqui demonstrado pelo Benjamin Fonfort. E faz muito sentido, sim. É claro que não tem como nós comprovarmos isso, mas as evidências denotam que isto é, sim, legítimo. Houve relatos nos ciclos do governo norte-coreano de que agora que a Coreia do Norte possui mais de 100 brinquedinhos, entenderam? De vários tipos, ela emitirá um ultimato aos Estados Unidos para libertar a Coreia do Sul ou tolerar a destruição de Nova York, Washington e o Vale do Silício. Os coreanos estão prontos para deixar grandes centros populacionais e ir para abrigos nucleares em preparação para um impasse nuclear com os Estados Unidos, dizem as fontes. O John Kirby, presta atenção, esse é o ultimato, é a verdadeira razão pela qual, segundo o Fonfort, aqui linkando os pontos, é uma investigação da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby diz, abre aspas, estamos prontos para sentar e iniciar negociações com a Coreia do Norte sem pré-condições. Bom, se um secretário-geral, né, o porta-voz da Casa Branca faz um depoimento desse, é porque realmente algo muito sério está acontecendo.
Porque geralmente o governo dos Estados Unidos é muito assim arrogante. Eles não teriam uma postura dessa. Se eles estão tendo essa postura é porque a coisa realmente está preta de verdade. Está complicada. A coisa realmente está difícil, tá, meus amigos? Não está fácil, não. A coisa está se estreitando. De acordo com fontes russas da FSB, tá aqui, meus amigos, ações, que era a ex-KGB, tá aqui para vocês o símbolo. Ações no leste da Ásia, África e outros lugares ocorrerão quase ao mesmo tempo. Uma ação coordenada, que é a ofensiva russa para retomar toda a costa do Mar Negro e avançar mais fundo na Usântia. Fontes polonesas também dizem que o gangster, aqui, o Piotr Pupuskizich, procurado na Polônia por acusações de coisas ilícitas, é um comandante de alto escalão da Legião Internacional da Usântia. Tá aqui a fotinho dele. Soldados da Legião Internacional de Defesa Territorial da Usântia dizem que há muito tempo relatam maus tratos por parte de seus comandantes. Suas declarações chegaram até o parlamento e a mesa do presidente Zé. No entanto, o texto mostra que os militares não viram qualquer reação das autoridades, pelo que recorreram aos jornalistas como último recurso. Então, os soldados usantianos estão numa situação deplorável, totalmente desumana. E eles tiveram como último recurso chegar à imprensa, relatar isso à imprensa, porque realmente é uma situação que é inaceitável, intolerável. Ao fornecer aos países do BRICS evidências de coisas maldosas da cabal dos conflitos, segundo fontes da CIA, a Rússia está ganhando apoio internacional para uma nova campanha militar na Síria e no Oriente Médio contra as tropas do Pentágono estacionadas na região. Muito bem. Então, meus amigos, entenda o seguinte, várias operações militares, econômicas, que vão ser todas orquestradas, todas simultâneas, coordenadas, para extirpar, aniquilar, estrangular a economia remanescente da cabal, para que os líderes fantoches dos metacapitalistas possam ser destituídos. Compreenderam? Este é o objetivo. Em outras palavras, o Ocidente, controlado pela cabal, enfrentará ofensivas militares simultâneas na África, no leste asiático, na Europa, no Oriente Médio e possivelmente na América Latina. Essas ações militares são coordenadas como uma batalha econômica destinada a levar a cabal à falência total e absoluta. Rendição total, rendição incondicional e absoluta. Um passo importante nessa direção é a criação do Moscow World Standard, MWS, com uma alternativa do London Bullion Market Association, LBMA, que manipula sistematicamente os mercados de metais preciosos para reduzir os preços segundo a Rússia. De acordo com o Ministério das Finanças da Rússia, essa nova estrutura internacional independente é necessária para, abre aspas, a normalização do funcionamento do setor dos metais preciosos e sua criação, abre aspas, tem uma importância decisiva. A base da nova estrutura será uma nova corretora internacional especializada em metais preciosos, com sede em Moscou, para dar suporte e condições para que o lastro-ouro possa ser um padrão internacional e, por conseguinte, o QFS ser implantado. A Rússia se propõe a criar um mercado de ouro, platina, etc., criação regulada por países que controlam os recursos desses metais. Em suma, seria uma revolução. Com base nesse novo mercado, pretende-se dar continuidade ao sistema de comércio bilateral em moedas nacionais, com exceção de dólares, em euros e libras esterlinas. Isso pode ser suficiente para virar de cabeça para baixo um já frágil sistema financeiro dominado pelo Ocidente, pela cabal. Na semana passada, o secretário-geral da ONU, Lulu, o Antônio Guterres, aqui a foto dele, Antônio Guterres, alertou que 52 países não conseguem reduzir o peso da dívida e estão à beira da inadimplência. É isso mesmo, inadimplência. Abre aspas, isso é mais do que um risco sistêmico, é uma falha sistêmica, disse Guterres no dia 16 de agosto. Então, o colapso financeiro sistêmico no mundo inteiro está prestes a acontecer, segundo aqui o Antônio Guterres da ONU Lulu. Se ele está dando esse depoimento, essa declaração, é porque, de fato, este risco existe. E isto é um indicativo, é uma evidência que a cabal está perdendo o seu poder. E essas ações militares e econômicas coordenadas no mundo inteiro seriam uma forma de dar o golpe de misericórdia, pregar o último prego no caixão e resolver a fatura. Entenderam, meus amigos? Muito bem. Eles precisam de proteção, porque a enxurrada de notícias sobre as barbáries da cabal significam que é apenas uma questão de tempo até que uma multidão de vigilantes enfurecida apareça. Tá, meus amigos? Aqui sobre o DEL, uma outra hora eu vou falar sobre isso, aqui um tema um tanto complicado para falar aqui, tá ok? Deixa eu retornar à nossa espaçonave. Retornando à nossa espaçonave, gratidão pela presença de todos vocês. Na próxima terça-feira, eu irei exibir um depoimento, um relatório
um relatório, melhor para ser mais preciso, sobre a questão dos extraterrestres que desaparecem do nada, reaparecem do nada. Vamos fazer uma conexão com a loira do meio, o caso aqui icônico de 1977, que ocorreu simultaneamente na Operação Prato, então vai ser bem interessante. Ok, meus amigos? Gratidão pela presença de todos vocês, gratidão, e até terça-feira. Terça-feira, no Boletim Galáctico, se eu não me engano, Boletim Galáctico, acho que é a 9ª edição. Ok, meus amigos? Gratidão, um beijão no coração e até terça-feira.